A gente tinha terminado de falar um pouquinho de Solid, inversão de dependências, coisas do tipo, e umas visõezinhas para poder auxiliar no desenvolvimento, né? E aí agora a gente vai passar lá para aquela parte que eu tinha falado sobre MVC, né? Que é aquele Model View Controller, que é a estruturação básica que eu acho que deve ser tipo a primeira que todo mundo acaba vendo, né? Quando eu estava no meu estágio do ensino médio, 2022, eu acho, aí o cara tinha me pedido para construir um software, aí no estágio eu fui começar a construir, começar a estudar. Foi a primeira vez que eu estudei questão de arquitetura, justamente a primeira que eu utilizei foi MVC, né? Estruturação de projeto. E para mim, naquela época, foi o boom, assim, na cabeça. Porque eu nunca tinha trabalhado com nada do tipo. Eu não sabia que era possível você organizar dessa forma o projeto e funcionar o projeto. Eu estava acostumado a meter HTML no meio do PHP e PHP junto do HTML, tudo embolado ali. Chamava banco de dados no meio do formulário, enfim. E aí, para mim, foi refrescante, assim, conhecer esse estilo de estruturação, né? E pronto, aí aqui MVC, o Model View Controller, o propósito é separar a apresentação em view, no caso, separar a apresentação, que é a view, a entrada, ou o controle, que é o controller, e o estado do negócio simples, que é o modelo. E também a gente poderia dizer que são as entidades do nosso sistema. Né? Ele é muito utilizado em aplicações com interface, web apps, full stack, também adaptado para APIs, né? Que a view, ela nada mais vira do que, em vez de ser HTML e CSS, uma resposta JSON ou então XML. Eu acho que todo mundo aqui conhece PHP, né? Conhece também, talvez, Laravel, né? Que é um framework do PHP muito famoso, muito influente. Mandou legalzinho. Você conhece Laravel e PHP? Se conhece ou se não conhece. Pelo menos já devem ter ouvido falar, né? O Laravel, ele utiliza, né? Pronto, show de bola. O Laravel, ele utiliza como estruturação de projeto o, a arquitetura de pastas, a estruturação de pastas do MVC, né? Obviamente, ele é um pouquinho mais diferente, ele é um pouquinho mais customizado, mas o MVC, ele não é também um círculo fechado. Você pode adaptar ele da forma que você quiser. Mas qualquer arquitetura você pode adaptar da forma que você quiser, né? E o Laravel, ele trabalha com essa simplicidade, para vocês verem. O Laravel que é acho que deve ser o framework, um dos frameworks, né? Eu acho que o .NET é maior do que ele, mais consolidado do que ele, talvez, no mercado. Mas ele é um dos frameworks mais importantes e mais utilizados no mercado. Ele utiliza uma estruturação simples, entre aspas, né? Que é o MVC, né? Então, aqui diz, ela é simples e direta, ele é ótimo para aplicativos pequenos e para ensinar a separação básica de responsabilidades. Foi assim que eu, por exemplo, comecei a estudar. E realmente funcionou para mim, porque eu comecei a entender e eu comecei a valorizar mais essa questão de organização. Porque uma coisa que eu sentia era que programar era cansativo. Programar realmente é cansativo, só que eu sentia que era muito cansativo. Tipo, eu falava, mano, eu tinha um pavor de ter que fazer modificação no sistema, porque eu ficava, tipo, com repulsa, velho, eu não quero mexer nesse sistema não, véio, porque essa gambiarra aí eu não quero pegar, sabe? E quando eu comecei a mexer com o MVC, eu falei, as coisas estão mais divididinhas, a responsabilidade está mais tranquila, eu sei onde é que eu tenho que ir para mudar. E eu sei que não vai estar tão desorganizado. Então, eu comecei a gostar mais de programar. Aí ele diz aqui, Clean Architecture e o Hexagonal, questão de ports e adapters, e a gente vai ver melhor quando for codar. O propósito dele colocar o domínio de regras de negócio no centro, isolar dependências de infra, né, que infraestrutura nada mais é que o DB, que é o banco de dados, ou a UI que a gente vai utilizando, ou o framework. As regras explícitas sobre a direção de dependências e sobre separar casos de uso da infraestrutura, favorece testabilidade, troca de infra e evolução em projetos de maior porte. Então, tipo, eu não posso usar MVC de jeito nenhum? Pode, claro que pode. A questão eu acho que o propósito principal do curso é apresentar outras visões também. Apresentar, ou, talvez, um caminho a se seguir futuramente. Né? Porque o MVC, você pode acabar entrando numa empresa que ela usa o MVC.
mas você também pode acabar entrando na empresa que ela utiliza uma arquitetura um pouquinho mais avançada, assim por dizer, né? O MVC, ele também ele pode ser melhorado, assim por dizer, né? Mas por base ele é bem simples e básico, entre aspas. E aqui um mapeamento só para a gente ver a diferença dos conceitos, né? O MVC, típico, é a entrada HTTP, ele é um controller. No Clean hexagonal, teria um adaptador de interface ou também um controller. E aqui esse fin, se eu não me engano, ele é magro, fino. Porque ele deixa bem explícito que por mais que ambos tenham a mesma nomenclatura de controller, o do Clean, ele é um controller com responsabilidades muito melhor definidas. No caso, aquilo que a gente tinha visto, os controllers muito cheios ou gordos, eles não devem acontecer na arquitetura Clean. Lógica de aplicação pode ficar em controller ou service, né? Dependendo da divisão. E a lógica da aplicação no Clean hexagonal, ele fica no caso de uso e no interactor, né? Então ele fica separado do controlador, justamente por essa divisão de responsabilidades. O controller tem que se focar em requisição. E o caso de uso é na lógica, tipo de criação de usuário, tá ligado? E aí, regras de domínio. Fica no modelo, né? Pode ser o domínio name, que é o domínio, basicamente, o modelo cru, é isso que eu quis dizer com name. E aí, é porque eu traduzi diretamente do inglês a nomenclatura, aí ficou esquisito, não tinha reparado. Mas, e no Clean hexagonal, ele fica com as entidades, né, e os modelos de domínio. Né? A entidade vai ser uma classe, JavaScript, TypeScript, no nosso caso, e o modelo de domínio é que implementaria, tipo, se o nome ele é varchar, ou se ele é outro tipo, né? Se a idade ela vai ser numérico, sei agora inteiro no caso, né? Ou então se o ID dele vai ser um inteiro, incremental, isso fica na parte não de domínio, no caso, mas fica nos modelos, né? Modelo de infraestrutura. Persistência, o model e às vezes o DAO direto, o DAO é o... Deixa eu esquecer agora, eu lembrei do DTO agora, eu esqueci a sigla, mas o DAO ele é uma passagem de dados diretamente injetada no modelo, do modelo para o controller, né? E aí aqui no hexagonal a gente vai ter a porta, né, que são os repositórios, e o adaptador, que seria a implementação do repositório. Aqui eu estou dando exemplo do TypeRM. E a view response pode ser view HTML ou JSON, né, no caso de uma API, também poderia ser XML, que é HTML, né, mas enfim. E aqui seria o presenter, o controller, né, ele retorna um DTO, que é a interface Data Transfer Object, e seria exibido, ou então seria enviado via API, né? O controller, ele iria retornar. E testabilidade, ele disse, depende do... Controllers costumam ter lógica difícil de testar, e aqui a alta testabilidade, porque o projeto é tão bem separado, tão bem dividido, né, as suas classes, que você consegue fazer testes unitários, de verdade. E, tipo, você pegar uma classe usuário, e testar todos os métodos dela, testar toda a implementação dela. Aí você quer testar só o caso de uso, você consegue testar só o caso de uso. Quer testar o controller, você consegue testar só o controller. As interfaces não, né? Porque a interface tem implementação, mas... meu Deus, esqueci o nome. Os repositórios de banco de dados, você consegue testar só eles. Enquanto isso, no MVC, como fica tudo acoplado no mesmo arquivo, no mesmo código, você não tem como ter necessariamente, no caso, um teste tão bem direcionado, né? Mas, por exemplo, o Laravel, ele tem como você fazer os testes. Inclusive, o Laravel, os testes do Laravel são muito, muito, muito fortes, assim, muito importantes para o desenvolvimento do projeto. Eu acho que o Laravel ele usa PHP Unit, que é uma ferramenta que você usa para testar, e é muito importante. Eu lembro que uma vez eu fiz um bootcamp, foi até o bootcamp que eu passei no bootcamp para uma empresa lá de Barueri, São Paulo, e eles tinham, tipo assim, acho que 2 módulos inteiros que era só focado em teste, e os caras usavam Laravel, para você ver o quão importante é essa questão do teste.
e a gente tinha que fazer um projeto para eles, e o projeto tinha que ter pelo menos 97% de coverage, coverage é tipo, não sei se é contemplamento, mas tipo, que o projeto tinha que ser 97% testado, tá ligado? Tipo, você tinha que ter testes que cobriam todo esse espectro de 97% do projeto. Era o mínimo para ser aceito. Então, tipo, tudo que a gente fazia de rota, e lógico, a gente também construía um teste para poder garantir. Isso é interessante porque dá uma confiabilidade para o projeto, de você, às vezes está codando ali, aí, pô, ninguém é louco de ficar testando na mão, rota por rota, depois de um projeto. Quando você está num projeto pequeno, beleza, são 3 rotas, aí você testa uma, duas e três. Agora, quando está um projeto que tem para mais de 70 rotas, aí não tem quem aguente. Tem que ter os testes automatizados para o cabo só rodar um comando e ele mostra na tela se está tudo certo ou se está tudo errado. Ou se alguma coisa quebrou também, né? Controller, MVC versus controller use case, né? MVC, que é o controller com lógica. E aqui a gente vai fazer uma comparaçãozinha de como é trabalhar com MVC e como é trabalhar com o Clean Architecture na divisão de controller e caso de uso, né? Vamos lá, aqui a gente tem uma função novamente de criação de usuário, aqui simulando do MVC. Não deem tanta importância à biblioteca, por exemplo. E aí, nessa função, a gente recebe uma requisição, aqui que vem depois dos 2 pontos é o tipo da requisição, que eu estou trabalhando com, por exemplo, o Express, que ele é um framework mais famoso de HTTP do Node. Aí ele recebe uma requisição do tipo request do Express e recebe uma resposta do tipo response do Express. Do corpo da requisição, ele retira e-mail e senha, e esse repositório, no caso, ele retirou, separou essas variáveis que são as essenciais para a gente criar o nosso usuário, né, precisa de e-mail e senha, e aí ele embaixo vai também puxar o repositório, que já está mexendo com um banco de dados, dentro do controller. Mexendo com o banco de dados, ele vai pegar o repositório da entidade. Repositório acho que eu não cheguei a falar, mas ele é uma nomenclatura para quando você está trabalhando diretamente com alguma coisa externa, né, algo mais voltado para o banco de dados. Então seria tipo get database. Aí, só que aqui a gente chama de repositório. Vai pegar a tabela de usuários e deixar armazenado nessa variável para que ele consiga manipular ela, né? Chamando umas funções dela. Variável não, né? Essa constante. Aí depois ele vai criar uma constante chamada existente, onde ele vai rodar uma query, né? Ele vai pegar aquele repositório de usuários e vai procurar, find one by e-mail. Vai procurar algum usuário com esse e-mail. Se tiver, né? Ele vai retornar para cá a instância de usuário. Se não tiver, ele retorna nulo. Aí ele vai colocar aqui, ó, if existing, então se tiver um usuário com esse e-mail, retorne essa resposta aqui. Resposta com status 400, que não lembro o que o status 400 quer dizer, eu acho que é bad request, talvez. Inclusive, deixa eu ver aqui, ó. Consultar. Quando eu não sei os status, depois eu pesquiso aqui, ó, http cat barra 400. Fica a dica para vocês. Pronto, http 400 é o bad request, então é uma requisição mal feita por parte do usuário. E aí ele vai retornar esse status e uma mensagem em JSON, né, dizendo erro, o e-mail já está em uso. E aí, se não, né, se não existir, né, se isso aqui for falso, ele passa direto e vem para cá e vai fazer agora a criptografia da senha. Vai criar o hash, né, chamando bycrypt, por exemplo, vai fazer a criptografia da senha. E aí ele vai pegar o repositório lá e criar o usuário com o e-mail, passando o e-mail dele, e como senha ele vai passar o hash, né, a criptografia. E aí, isso aqui o pessoal que ainda está começando em web, a gente não é correto guardar no banco de dados a senha crua do usuário, senão se alguém invade o nosso banco de dados, o cara consegue ver a senha de todos os usuários. A gente guarda a criptografia, e aí quando o usuário digitar a senha, a gente bate essa senha com a criptografia, tá? Aí a gente, por meio do algoritmo, consegue saber se a senha está certa ou está errada. Mas aí, se alguém invadir o nosso banco de dados, a pessoa não consegue saber qual é a senha da pessoa. Consegue ver lá, o hashzão gigantesco, 64 caracteres, tudo aleatório.
só que não vai saber a senha da pessoa. E aí depois eu vou chamar aqui o repo, novamente, que é esse repositório, e vou mandar ele salvar esse usuário, né? E aí ele salvando, eu vou retornar uma requisição 201, que é criado com sucesso, e é o status 201, que é criado com sucesso, e uma resposta JSON, passando aí as informações dele e dei o e-mail. E aí, beleza. Bem cheio esse controller, tipo, cheio de responsabilidades mesmo. E agora a gente vai ver a diferença quando ele é dividido dentro do hexagonal, né? A gente viu aqui clean, hexagonal, controller fino, mais o caso de uso. Né? A gente começaria pela interface. A gente tem uma interface que seria onde estaria esse arquivo, né? Não precisamos se atentar a isso. Só focar na questão da lógica mesmo, de como ele fica mais enxuto e as responsabilidades ficam melhor divididas. Ele vai exportar a interface, a gente está criando uma interface chamada e-user repository, e essa interface eu vou definir o contrato que os meus bancos de dados têm que seguir. E é o seguinte, o banco de dados que vier para o meu sistema, ele tem que ter uma função chamada find by email. Essa função tem que receber um e-mail do tipo string e responder ou com um usuário, a promessa de um usuário, ou de novo. Morreu Maria Praia. E ele tem que ter uma função chamada create, que recebe um usuário, do tipo usuário, da classe usuário, que responde com a promessa de usuário, né, ao criar o usuário. Pronto. Não especifiquei mais nada, porque aqui é só a interface, é só o contrato. Aí a gente vai criar o nosso caso de uso, que ele, vou chamar aqui de create user. Ele tem um construtor, né, da classe, que vai receber uma instância, né, algo que implemente esse user repository, essa interface. Então, tipo, eu não estou dizendo qual é o banco de dados que ele está usando. Eu só digo que ele precisa seguir esse contrato aqui que a gente criou. Aí, dessa forma, eu consigo construir o resto da minha função sem me preocupar se ele está usando MongoDB ou Postgres. Ou MariaDB ou MySQL, qualquer um deles. Assim que execute é uma função para executar, né, o nosso caso de uso. E aqui a gente vai focar a lógica de criação de usuário. A gente não vai se preocupar com um banco de dados, a gente não vai preocupar com... agora esqueci o nome. Com lógica de requisição, de resposta, a gente só vai se focar na criação do usuário. O que é que eu preciso fazer para criar um usuário, agora que eu já tenho os dados? Aí é exatamente isso. A gente vai criar, novamente, daquela verificação const exists, e aí a gente vai chamar lá do contrato, ó, diz user repository find by email, e passar o e-mail dele, tá ligado? Eu não tive que instanciar o repositório e depois chamar o repositório. Assim, aqui eu estou especificando, eu estou trabalhando com TypeORM, TypeORM aqui em cima, Postgres, por exemplo. Aqui eu não sei disso, eu não tive que importar nada. Eu só falei, olha, já que eu tenho esse contrato, eu vou chamar o método findByEmail dele e eu quero saber se tem um usuário com esse e-mail. Pronto. Ele não se importa com mais nada. Não é da responsabilidade dessa classe se importar com isso. E aí... Tô com um negócio no nariz, ó. Sinusita atacando. Se existir, joga um erro dizendo que o e-mail já está em uso. Se não, ele continua normalmente a nossa execução. Ele vai criar um novo usuário, né? New user, chamar a classe usuário. Aí ele vai gerar um ID, vai passar o e-mail que chegou para o nosso método execute aqui em cima, recebendo o e-mail e o hash. E ele vai passar a senha criptografada. Tem uma outra forma de fazer, que seria passar a senha crua, e aí o nosso sistema, nosso domínio, ele só iria criptografar por conta própria, né? Mas nesse caso aqui, ele está abordando a criptografia como um sistema terceiro, um sistema externo de infraestrutura, né? E não de domínio, né, da aplicação. Domínio e infraestrutura domínio é voltado à lógica do negócio, e infraestrutura é a deploy, a autoridade, essas coisas do tipo. Está externo à lógica, está externo ao nosso sistema, externo à nossa lógica. E aí, a gente tem aqui, ele vai criar esse usuário, armazenar na constante, e depois ele retorna diz, né, chamando dentro da própria instância, o contrato lá de repositório de usuário, chamando o método create, para criar esse usuário.
e pronto. Aqui eu também, novamente, eu estou chamando o contrato. Como está sendo feito por baixo dos panos, não diz respeito à nossa classe, porque ela se focou único e exclusivamente na lógica de criação do usuário, nos passos bem definidos para criar um usuário. E aí, beleza. Logo em seguida, a gente vem com o controller, que o controller ele vai receber esse caso de uso, que é a lógica principal por trás do controller, a dependência injetada, inclusive eu deixei o comentário, e aí ele cria a função também, o método SingUp, que vai receber uma request, novamente, por exemplo, daquele tipo que a gente tinha trabalhado, que é o tipo do Express, request a response. Cadê? Tá aqui. E a response do tipo também do Express. E aí, ele vai tirar do corpo dessa requisição e-mail e senha, vai fazer a criptografia dessa senha e vai fazer a criação do usuário. Como? Ele vai chamar lá os métodos, vai acessar o banco de dados? Não, ele só chama esse use case que a gente criou em cima aqui, ó. Ele vem aqui e chama, ó, ele cria uma constante usuário que é igual ao retorno de diz create user use case passando o e-mail e o password hash. Então, tipo, ele está executando a lógica de criação de usuário, só que isso não depende dele, está externo a uma classe, está externo a uma função de uma classe, que ele está recebendo aqui no construtor dele. Então, tipo, ele ainda assim mexe com a lógica, óbvio, só que a lógica não é mais a responsabilidade dele, ele só chama a função. O que a função faz ou deixa de fazer, aí é responsabilidade de outra classe, que está dentro do nosso domínio. E aí, a gente vai, se tudo der certo, vai responder com o status 201, que significa criado, e aí o JSON também vai responder a resposta, vai dar uma resposta com JSON, o ID do usuário que foi criado e o e-mail, né? Assim a gente não volta por motivos lógicos de segurança, né? Não pode voltar a senha. E aí, se ele encontrar algum erro, ele dá uma resposta 400, que eu acho que é o bad request, né? E aí, ele responde com JSON, passando a mensagem do erro, para que o usuário ele tenha uma noção de o que foi que aconteceu. Isso aqui é tipo simulado, basicamente. Não, talvez tenha algum erro de lógica aqui, muito provavelmente tem. Lógica não, né? Mas de sintaxe. De sintaxe. Mas o importante é a gente, nesse momento, não se atentar a esse código e o significado dele, mas sim a divisão dele, né? Esses dois códigos, eles fazem exatamente a mesma coisa. Só que qual é a diferença desse código aqui, todo carregado de responsabilidades, para esse código aqui, que está melhor dividido? São 3 arquivos diferentes? Tá, são 3 arquivos a mais, né? No caso, são 2 arquivos a mais. Aquele eu faria tudo em um arquivo. Só que para tu dar manutenção, imagina aí, que tu tem que mexer em, por exemplo, o repositório, mudar alguma lógica de repositório. Nesse daqui, tu teria que mexer dentro do controller. E aí, se um amigo teu também tem que mexer em alguma coisa do controller, tipo na lógica, e tu tá mexendo no repositório em si, que é esse aqui, ó, get repository, por exemplo, de alguma coisa, do de type ORM para outro ORM, e o teu amigo tá mexendo aqui, ó, nessa parte de lógica do usuário, vai dar conflito. Vocês dois vão estar mexendo no mesmo código, e aí na hora de subir os commits, né, juntar tudo na main, vai ser mais dor de cabeça, porque vocês vão ter que resolver os conflitos, porque os dois mexeram no mesmo arquivo. Aqui não. Se um ia mexer no repositório, ele iria mexer na implementação disso aqui. Se o outro ia mexer na lógica, ele iria mexer aqui, ó, no create user. E um não encosta no outro, porque esse aqui ele está assinado só com, está fechadão, né, com a interface, que é o contrato, né, não tem implementação nenhuma feita, e o repositório está totalmente à parte. Então, tipo, morreu Maria Clara, é totalmente independente entre as partes, tá ligado? E tá tudo muito bem dividido. Assim como também se ele fosse mudar, tipo, a criptografia. Aqui a gente tá usando o Bcrypt para fazer um hash, mas se ele for usar outro algoritmo de criptografia, lá no controller gordo,
ele teria que mexer também dentro do controller. Então, tipo, a criptografia está aqui. E aí se o cara mexe em alguma coisa também nessa área, quebrou. Tá entendendo? Pronto. E aí, basicamente, era isso que a gente tinha para poder ver hoje. Tem só mais um finalzinho aqui sobre o Solid e as arquiteturas, né, que o MVC dá uma separação de visão de interface, né, para o usuário, o controller e o modelo, mas ele não impõe as regras sobre a direção da dependência, né. É comum ver controllers gordos, que foi essa nomenclatura que eu utilizei, que quebram o SRP, que é o Single Responsibility Principle, que cada classe deve ter uma e somente uma responsabilidade bem definida, ele deve seguir isso, para que o projeto ele seja organizado e independente, né, entre suas partes. E tornam testes difíceis, é aquilo que eu disse. Pronto, eu tinha até esquecido. Se nesse daqui eu preciso testar, esse que é o controller Gold, eu preciso testar especificamente somente a criptografia. Eu não consigo mexer só na criptografia. No outro lado de baixo eu também não conseguiria, mas seria possível fazer. Mas, tipo assim, se eu quero testar só o repositório, eu também não consigo testar só o repositório. Se eu quero testar só a lógica de criação de usuário, né, para ver se ele realmente está pegando o e-mail e a senha e salvando no usuário, eu também não consigo. Eu só consigo testar o bolo inteiro do controller, porque está tudo muito junto, está tudo muito acoplado, né? Agora aqui, se eu quiser testar só a lógica de criação de usuário, eu vou chamar só essa classe. Eu vou passar um repositório, vou dar um repositório para ela, e aí ela trabalha. E aí eu testo ela do jeito que eu quiser. De cabeça para baixo, de baixo para cima, de qualquer coisa. Se eu quiser testar só a lógica de controller, eu também consigo testar só a lógica do controller. Eu mando uma requisição para ele que não tem o password e vejo como é que ele interage, tá entendendo? E aí isso fica muito bem dividido. Isso é muito interessante para a questão de testabilidade do projeto. De forma eu garanto que quando eu fizer alguma modificação, todas as partes do meu projeto são testadas, e se alguma der errado, eu sei exatamente onde foi que deu erro. Porque ele vai dizer, olha, deu erro aqui no caso de uso. Aí eu falei, erro na lógica. Vou lá ver o que eu fiz de errado, porque eu quebrei a lógica, né? Agora, se for lá no outro, deu erro no controller, no gordão lá. Esse aí é meio pejorativo, né? Mas enfim, no que está muito cheio lá, ele vai dizer, ó, deu erro aqui. Aí o cara, aonde? Aí se vira, né? Vai ter que procurar dentro do controle. E tipo, gente, aqui eu estou dando um exemplo pequenininho, beleza. Mas tem projeto, principalmente projeto que mexe com pagamento, rapaz, o controller vai para mais de 50, 70 linhas. E eu acho que isso ainda é pouco, tá ligado? Então imagina o quão cheio de coisa não fica dentro do controller, tá ligado? Para quem já trabalhou com Laravel, com MVC, tá ligado como é. E aí, beleza. Clean hexagonal complementa o Solid, né, que é os princípios que a gente viu, explicando onde colocar abstrações, portas na adapter e reforçam os princípios, né, DIP, ISP e SRP, para manter o domínio puro e testável. Aí, gente, tipo, esse material foi o que eu preparei para hoje. Eu vou abrir um momento agora para caso vocês queiram perguntar alguma coisa. Vou publicar lá o material para que vocês possam acessar também. Se vocês tiveram alguma dúvida, qualquer coisa, vocês podem ficar à vontade para perguntar. Eu sei que é muita coisa nova. E, novamente, não foquem em aprender tudo agora. A gente vai ver isso com calma, passo a passo, conforme a gente for desenvolvendo. E aí vocês vão começar a entender como aplicar. Porque quando a gente está estudando muita teoria, é muito complicado para o cara tipo, visualizar aonde ele coloca isso no dia a dia dele, aonde ele vai colocar isso no código. Então, até mesmo por isso que eu tentei trazer o máximo de código possível para a gente ver direitinho tipo, e tentar entender melhor. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Se quiser mandar no chat, ou quiser erguer a mão para poder falar, pode ficar à vontade. Eu vou publicar aqui o material para a gente ver. Vou publicar também um exercíciozinho para a gente fixar o que a gente viu hoje. Principalmente essa questão dos controllers muito gordos e o controller melhor dividido. Ninguém quer fazer alguma pergunta?
Acho que eles estão acanhados, Renato. Tá. De toda forma, João, você passou o conteúdo aí, né? Vai passar alguma atividade para eles no Classroom? Vou sim. Eu tô só vendo aqui como é que eu faço para passar, que eu não sei mexer direito, não. Não, qualquer coisa você me envia que eu coloco, eles podem fazer aí, né? Tranquilo. Vou descobrir aqui mais ou menos. Certo. Então, pessoal, se ninguém tiver perguntas ou alguma coisa a comentar, alguma dúvida, né, sobre o que o João passou aí para a gente vai se encontrar amanhã, né, e vai ficar uma atividadezinha para vocês fazerem. Eu também coloquei, tanto aqui no chat, como também lá no grupo, a lista de frequência, tá? Aí eu peço só que vocês coloquem lá, eu ir fazendo a frequência diariamente. E só retornando, né, nossas aulas vão ter essa dinâmica inicialmente, e no início, assim, sempre é um pouco mais chato, né? Porque chato, assim, vamos dizer, que é conteúdo teórico, né? Geralmente a gente não entende muito quando a gente não está fazendo, né? Naquela É. pirâmide do aprendizado, o que João passou aqui para a gente vai corresponder aí a de 10 a 20% do que a gente vai entender, entendeu? Não, Gustavo, a aula só vai ser de segunda e terça. Segunda e terça, durante 5 semanas, certo? E durante esse período, a gente vai. Inicialmente é teoria, hoje vai ter uma atividadezinha, e quando for de uma semana para outra, a gente vai passar algum tipo de atividade para vocês praticarem. Fazer código mesmo, tá? Eu E vou. pode falar, João. Não, pode complementar, Renato. Eu vou E, só. certo. Vou dar procedimento, Renato. Pode deixar, eu coloco, viu, Lúcio? Pode deixar. Eu vou colocar. Aí, pessoal, em relação aos alunos que estão em boa viagem, né? Aí a gente vai, nos dias que tiver alguma atividade prática, vai abrir o laboratório e vai ter um monitor lá, que é o João Lucas, que também está participando aqui do curso, né? É um bolsista que a gente tem no laboratório lá em Boa Viagem, e ele vai ajudar vocês a desenvolver as atividades que o João for passando, tá bom? Uhum. Beleza? Aos que tiver dúvida, tu vai fazer alguma coisa, tu falou sobre qual é o nome daquele Discord, vai criar alguma coisa lá, João, ou não? Uhum. Só Só dei pergunta. com. Foi só porque ele usa as tecnologias que nós estávamos falando. Show. Aí, pessoal, quem tiver alguma dúvida, pode colocar no Classroom ou no grupo, tá? Se tiver a dúvida, e para compartilhar com todos, tá bom? Vou compartilhar aqui só para demonstrar a questão do exercício para fixar. Sim, Kaique, a aula está sendo gravada, aí quem perdeu a aula a gente coloca também no Classroom para depois a pessoa ir lá acessar, tá certo? Porque eu acho que alguns não vão ter aula no momento, por exemplo, na terça, aí pode assistir quando quiser, né? Durante a noite, tarde, fim de semana, madrugada aí, no tempo de vocês, tá bom? Ó, aqui, gente, eu coloquei no material da atividadezinha, não é para codar nada do tipo, é mais para vocês, eu acho que são 6 exemplos que eu coloquei, para vocês apresentarem os pontos negativos desses códigos, né? São códigos meio extensos, eu pedi para o ChatGPT gerar, e aí eu validei direitinho. O que acontece? Eles são códigos que vocês não foquem na questão de lógica, quer que vocês foquem na questão de divisão de responsabilidade. Pô, esse código aqui está fazendo muita coisa. Tipo, aqui a gente tem um código novamente de criação de usuário, só que dessa vez eu pedi pro chat ele colocar um código bem lotado de coisa, para poder ficar simulando uma coisa real. E aí, que eu quero que vocês digam, é tipo assim, esse código aí, o controller está muito carregado por quê? Porque ele está fazendo validação de dados dentro do repositório, dentro do banco de dados, ou então, ele está fazendo coisa de regra de código. Eu deixei até umas dicas aqui, ó, que ele tinha dado. Ele está chamando o repositório, chamando o código de referência lá dentro, fazendo criptografia dentro do controller e tudo mais.
E aí eu queria que vocês dissessem especificamente isso, ó, tipo, que ele vem salvando no repositório, e ele salvando o usuário, aí é que ele está gerando JWT dentro do coisa que JWT é tipo um token de segurança. E é basicamente isso, é para vocês fazerem uma reflexão, entre aspas, sobre esse código, e por que esse código ele é tão complexo, né? Porque o código é simples, para ser sincero, só que ele é tão cheio, assim, tão lotado de coisa, que acaba fica até assustado, sabe? Mas é um códigozinho simples de criação de usuário. A gente, quem já trabalhou com API deve já ter feito uma coisa muito parecida com isso aqui, né? E aí, enfim, IA, né? Todo mundo hoje em dia usa IA. Se vocês quiserem usar IA para resolver, auxiliar na resolução e na compreensão, pode usar à vontade. Eu não, todo mundo usa IA hoje em dia, né, Renato? Até os professores. Só Com que a questão certeza. é, usem a IA com o pensamento de estar aprendendo. Vocês não se apoiem, por favor, na IA para resolver. Usem ela para poder auxiliar na resolução. De você, tipo, não estou entendendo uma coisa, eu não estou entendendo o direcionamento, vou pedir ela para me explicar melhor, mas não usem ela para resolver para vocês. Porque se você realmente quiser aprender, você não vai estar aprendendo com isso. E também, se tiverem alguma dúvida e não quiser, e no caso quiser mandar mensagem para mim, pode ficar à vontade, que eu respondo, dou o auxílio necessário que vocês precisarem na resolução dessa atividade nas que vierem no futuro, né? E aí, no mais é isso. Aqui a gente tem outros exemplos aqui de criação de uma order, português é tipo uma compra, né? Criar pedido. Então, a gente vai ter um outro aqui de pagamento, já para simular como é a atualização de perfil, gerar relatório do coisa, buscar produtos, enfim. É mais para vocês fazerem uma descriçãozinha de o que está acontecendo e por que está errado, como ele poderia ser melhor dividido, as responsabilidades, enfim. No mais é isso. Eu já subi lá no Classroom a atividade, e aí na próxima aula a gente usar como ferramenta e não como produto final. Perfeito, isso aí mesmo. Na próxima aula a gente faz uma recapitulação de tudo, e aí o que eu planejo é a gente já começar a codar, fazer um projetozinho simples com MVC, só uma criação já iniciando no ambiente Node.js, né? E fazer a criação de uma API que cadastra um usuário, coisa assim, para futuramente a gente pegar essa API em MVC e começar a caminhar ela para essa arquitetura que eu falei, né, a Clean Architecture com hexagonal, para vocês entenderem diferentes formas de trabalhar com o TypeScript, com o Node, usaremos Node já com TypeScript, isso mesmo. A gente vai passar por essa etapa de configuração do TypeScript, porque o Node, por padrão, ele trabalha com JavaScript, né? Então, a gente vai ver essa configuração, criação de projeto com Node, criação de arquivo, execução do projeto, enfim, essas coisinhas assim, né? Aí, se vocês tiverem dúvidas, mais uma vez estou aberto a responder. Se quiserem me mandar questionamento no WhatsApp também, pode responder, pode mandar mensagem. Talvez eu não responda durante a tarde, porque eu estou na faculdade. Mas no final do dia eu vou tentar responder todo mundo. Quiser compartilhar também dúvidas ou então alguma coisa lá no grupo, pode ficar à vontade também, que não todo mundo fica na mesma página, né? Porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro, só que um não tem coragem de perguntar, mas o outro tem. E aí quando é em sala de aula, a gente pergunta e a resposta todo mundo ouve, né? Mas como é no privado, assim, né? Às vezes a pessoa fica no escuro. Mas, enfim, eu acho que no mais é isso, né, Renato? Não sei se eu... Tá perfeito, João. É isso mesmo, né? Vai ser essa nossa metodologia aqui para esse curso, né? E eu espero que só lembrando, pessoal, toda semana vamos ter essas aulas, né? Manhã de segunda e terça. O curso terá duração de 5 semanas, né? Um total de 40 horas, mais ou menos, com as atividades que vocês forem fazendo, tá bom? Então, se ninguém tiver perguntas, né? A gente se vê amanhã nesse mesmo canal e nessa mesma hora aqui. Perfeito?
Então, João, obrigado aí, obrigado a todos e todas que estão aqui e até amanhã, pessoal. É isso aí, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Desculpa aí qualquer coisa. E a gente vai mantendo contato aí. Valeu, valeu. Obrigado, pessoal.